Lucas 17, 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, versículo 21, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro. Você pode repetir isso? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Pode repetir numa frase só? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Está aí dentro de você, amém? Tranquilo? Segundo texto, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes, lá no meio da Bíblia, depois de Salmos, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ei, já está aqui já. Amém? Vou ler aqui. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs no coração sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Também pôs a eternidade no coração do homem. Pastor Pedro, eu não estou entendendo. Calma, tenha paciência. Qualquer coisa dá uma espreguiçada aí, mas a gente vai entender, em nome de Jesus. E agora um texto para a gente caminhar em cima dele, 2 Reis, capítulo 16, versículo 5. 2 Reis, capítulo 16, versículo 5 até o 9. Aleluia. 2 Reis 16, versículo 5. Travou lá, é? O que aconteceu? Obrigado, Danilo. Livro de 2 Reis 16, aleluia. Amém? Até o 9. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Olha esse texto aqui, gente. Tomou Acás a prata e o ouro. Repete comigo: a prata e o ouro. Amém. Que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente para o rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Amém? Vocês oram por mim, para que Deus nos use, fale conosco essa manhã, fale comigo também, fale com você, de uma forma especial, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por cada pessoa que está aqui, por cada oração. Restitui em dobro, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor que o Senhor venha revelar a nós a Tua palavra, que não seja apenas um discurso, uma palestra, não, Deus, mas que seja a Tua palavra revelada em nossos corações, porque ela nos protege, ela nos fortalece, ela nos edifica, ela nos constrói, Jesus, ela nos confronta, ela nos alimenta, ela nos sustenta nesses dias maus. Nós te louvamos pela Tua palavra, pela Tua presença aqui já palpável em nosso meio. Fala em nossos corações, que nada venha distrair, nem eu, nem os meus irmãos, nem aquelas pessoas que irão assistir essa ministração. Fala poderosamente, Deus, aos nossos corações, para glorificar o Teu nome. Aleluia. Amém, irmãos? Pastor Pedro, eu não consegui linkar esses três textos. Vamos conversar aqui. Sempre
a gente ouve falar que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Basta a ocasião e a proposta. E nesse livro aqui, nessa última passagem que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos, Jesus fala que o reino de Deus não é de aparência visível, ele está dentro de nós. Em Eclesiastes, a Bíblia diz que a eternidade já está em nós. E aqui nós vemos um texto, uma história de uma briga entre os reis. Um negócio mais esquisito, uma bagunça, porque Israel era Israel. Aí de repente Israel se divide, o reino do sul e o reino do norte. Israel e Judá. E quando eles não estão brigando com os outros, eles estão brigando entre si. E pior do que brigar entre si, eles chamaram os inimigos deles para se juntar a eles, para fortalecer essa briga entre eles. Então o rei uns nomes esquisitos, né? Um nome bem estranho. Vamos lá nos reinos. O reino de Israel e o reino da Síria se juntam. Então o rei de Israel vai lá e chama o rei da Síria, é sem A, Síria, e a Síria. Então o rei de Israel vai lá e chama o rei da Síria, cara, vamos para cima de Jerusalém, vamos tomar lá, Judá, vamos para cima. E eles vão, mas não conseguem. Mas eles vão voltar. O rei de Judá percebe que conseguiu segurar as pontas por um tempo, mas ele fala que preciso de reforço. Então olha só, aí o que ele faz? Em vez de ele clamar ao Senhor, que era o mais normal dos reis fazerem ali de Israel, de Judá, em vez de clamarem ao Senhor, o templo estava ali em Jerusalém, ele faz o quê? Ele vai e chama um inimigo, que é o rei da Assíria. Não é a Síria, é um outro. Tem a capital de Damasco, a capital da Síria é Damasco, a capital daqui é Nínive, só para você entender. Então ele vai lá, e vem o rei de Israel e a Síria para cima dele. Ele vai lá e chama o rei da Assíria para ficar do lado dele. Só que não é bem assim que as coisas funcionam com o seu inimigo. Não é lei da reciprocidade, eu te ajudo, você me ajuda. Não, tinha um preço. E o preço que foi pago foi ouro e prata do templo. Tirou ouro e prata do templo do Senhor, nós lemos. Amém? Vocês estão entendendo? Então eram 2 contra 1. Aí ele falou, rapaz, esse negócio não vai dar certo. Eu resisti aqui, mas quando eles vierem de novo, eles vão se fortalecer, né? E bem no meio da briga ali, a Bíblia diz que eles conseguiram vencer um outro lugar, se fortaleciam, pegavam os ouros, os despojos que tinha naquele lugar, investiam em mais soldados, mais homens, então eles iam vir de novo. Então o rei de Judá foi lá e chamou o rei da Assíria, cara, você precisa me ajudar. E a Bíblia diz que ele deu ouvidos para o rei de Judá, quando chegou o ouro e a prata, que era do templo do Senhor. Quando o ouro e a prata chegou, então o rei da Assíria olhou e falou assim, vamos ajudar. Aí subiu lá e acabou com tudo. Teve um preço. Então era 2 contra 1, aí virou 2 contra 2, e esses 2 aqui ganharam daqueles lá. Acabou. Até então aquela guerra ali ficou, mas teve um preço. O ouro e a prata do templo. E o dia que eu li esse texto aqui, saltou no meu coração, nos meus olhos, né? Essa troca, essa negociação. Porque quando você vê o Velho Testamento, ele é todo simbólico, ele é todo ilustrativo. Ali você vê guerras, mortes e impérios sendo destruídos, e reis se levantando, mas ali na verdade é simbólico, são sombra de coisas que viriam, a Bíblia diz. O Velho Testamento é exemplos, sombra de coisas que viriam. Então eu não preciso sacrificar animal mais, eu não preciso, ficar e servir ao Senhor só lá no templo, eu posso adorar Ele em casa também, além do templo, além da igreja, aqui vamos dizer assim. Mas antes era só lá em Jerusalém, só Israel, eles se reuniam por ano, iam lá e levavam seus animais, sacrificavam seus animais, Então não é só ilustrativo. Por quê? Porque eram sombra de coisas que viriam. Apontavam para Jesus, apontavam para mim, para você, apontavam pelo derramado do Espírito Santo, amém? Só que a história é ilustrativa, você olha como funciona, são verdades espirituais. Então quando você lê um texto desse aqui, são verdades espirituais. Pastor Pedro, é esse rei, gente vai invadir minha casa, o reino, não. Mas é espiritual, uma verdade espiritual, amém? Quando você começa a ler o Velho Testamento dessa forma, muitas coisas vão saltar aos seus olhos de uma forma impressionante.
Você vai perceber que não é Jacó e Esaú. São duas naturezas que eu tenho. Não é Davi e Saul apenas, dois personagens, são duas naturezas que eu tenho. Não é apenas Caim e Abel, dois irmãos brigando. Você percebe que são dois personagens, mas é duas naturezas que eu tenho. Eu tenho a natureza de Caim, eu tenho a natureza de Abel. A questão é que quem mata quem? Amém? Quem vence aí dentro de você, Abel ou Caim? Quem vence aí dentro de você, Jacó ou Esaú? Quem vence aí dentro de você, Davi ou Saul? Vocês estão me entendendo? Então você começa a perceber, uau, nunca tinha percebido. Para mim que era uma história, e fazia uma novela, colocava lá e eu assistia. Não, irmãos, fala sobre duas naturezas, está falando sobre nós. Quando você lê aquelas passagens, está falando sobre mim, sobre você. Quando Davi caiu, porque foi tentado por Betseba, é uma probabilidade que eu possa ser tentado, você pode ser tentado, seja homem, seja mulher. É um manual, irmãos. Assim como eu disse aqui no dízimo e na oferta, é uma passagem onde você olha assim, peraí, aqui está falando de gado e rebanho. Eu não tenho gado e rebanho, mas eu tenho um patrimônio, eu tenho uma renda, a qual eu não vou. Então é ilustrativo, e quando você olha dessa forma, você é ministrado. Amém? Ok, precisava fazer essa introdução aqui, para você entender a simbologia disso. Porque o rei de Judá, ele tinha que buscar a Deus. Era assim que Davi fazia, os outros, Salomão, enfim, quando eles tinham que buscar a Deus. O rei de Israel, o reino de Israel, de Judá, onde estava o templo ali, ele era guardado, cuidado pelo Senhor. E eles estavam agindo de tal forma, tão errada, brigando entre eles, aí agora se aliançando com os inimigos, e para variar, eles negociaram algo que não poderia ser negociado, os valores do templo. Por isso que eu coloquei o nome dessa palavra aqui, valores à venda. Pode colocar, não sei se já está ali. Eita, olha só. Amor, integridade, amém. Esses meninos são... Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles, né? Eles são cheios... Cada ponto aqui tem uma simbologia. Ouro na prata significa a natureza de Deus, irmãos. Prata é justiça, salvação. E o templo, o que é o templo, irmãos? O templo somos nós. O templo do Espírito é eu e você. Amém? Paulo fala que o templo do Espírito somos eu e você. Mas o ouro simboliza a natureza de Deus. Para você ter uma noção, todo o material da arca, todo o material do templo, do tabernáculo ali, ele era com madeira, ele era de madeira de acácia, revestido de ouro. O que isso significa, pastor Pedro? Madeira é a nossa natureza, irmão. Revestido de ouro é a natureza de Deus. Então tudo é simbólico. Quando você começa a entender isso, fica muito mais fácil. Então a simbologia, o ouro é a natureza de Deus. Então nós somos revestidos pela natureza de Deus. E a prata é justiça, salvação. E o templo somos nós. O que ele fez então? Em vez de ele recorrer a Deus, ele entregou para o inimigo aquilo que tinha valor. Valores à venda. Ele vendeu, negociou, entregou, presenteou ali, mas não é um presente para agrado, não, era uma troca. Em troca da proteção do rei da Assíria, ele entregou valores que não podiam ser negociáveis. Trazendo aqui para a nossa realidade, Acas ele saqueou o templo, entregou a santidade, a justiça, a alegria da salvação, o acesso à natureza de Deus, entregou tudo para o inimigo, e com isso ele perdeu a autoridade espiritual. Negociando esses valores, levado pelas circunstâncias, foi como se o rei da Síria perguntasse: se eu te ajudar, o que eu recebo em troca se eu te ajudar? O que você me dá em troca? Com o meu favor? Então o normal de verdade, o normal seria ele recorrer ao Senhor e clamar por ajuda. Já você vai entender mais, irmão. Havia um alvo, existe um alvo. Existe um alvo desses inimigos. O alvo deles são esses valores, aos quais nós estamos abrindo mão com muita facilidade. O alvo do inimigo não era tomar o reino de Judá. O alvo era substituir o valor espiritual pelo vazio. Quando tira o ouro e a prata do templo, o templo ficou vazio.
Esse era o alvo. O alvo da serpente não era o Éden. Ele não queria tomar o Éden, ele queria quebrar a relação, a conexão entre Deus e Adão e Eva. Ele queria quebrar isso. Ele queria quebrar a intimidade, irmão. Esse era o alvo. O alvo não é acabar com o casamento, mas é tirar o seu valor, para que os filhos sejam decepcionados, ou venham assistindo à frustração dos pais. Tira o valor. O alvo não é levar as pessoas à pobreza, mas a buscar riquezas desonestas. Para esse inimigo é mais compensativo você buscar riqueza desonesta do que viver na pobreza. Está sempre arquitetando algo corrupto. Esse é o alvo, são valores que foram vendidos. O alvo não é acabar com a Bíblia, irmãos. O alvo agora é que a hipocrisia se torne normal em nosso meio. Valores se perdem. O alvo não é a família, mas é o valor dela, entenda bem, é o valor dela. Continue com a família toda bagunçada, toda desestabilizada, toda desestruturada, com ideias melhores. Eu tenho uma ideia melhor sobre relação à família. Continue existindo, mas sem vida, sem união, sem expressão. Esse é o alvo. Vocês estão me entendendo agora? Esse é o alvo, irmãos. Que nós negociemos valores, abrimos mão daquilo que Deus colocou dentro de nós. Por conta de circunstâncias, de situações, eu abro a mão daquilo que Deus colocou de tão precioso que está dentro de mim. Nós lemos no primeiro texto que o reino de Deus está em nós. Valores eternos já estão dentro de nós. Mas conforme as propostas forem anunciadas diante de nós, no dia a dia, na sua rotina, coisas que vão parecer simples, nós começamos a abrir mão disso e começamos a perder valores espirituais, a natureza de Deus, o acesso à natureza de Deus, e deixamos um lugar vazio. Lugar vazio. Pessoas que vagam, pessoas que por mais que talvez frequentem um lugar, frequentem uma igreja, ainda continuam vazios, porque não entenderam o verdadeiro significado desses valores espirituais, irmão. O valor de uma aliança, o valor de um casamento, o valor de uma família, o valor do amor, são valores eternos que são negociados. A alegria da salvação, onde está a alegria da salvação? Só isso já era suficiente para nós, só isso, irmão. A alegria da salvação, onde está? Onde está o motivo de sorrir porque nós somos salvos, porque Ele morreu em nosso lugar? Perdeu-se em algum lugar. Pessoas cabisbaixas, vazias, perambulam por essa terra, procuram juntar riquezas para ver que supre algo, mas suprir alguma coisa, porque aqui na verdade está vazio. O lugar do reino dos céus, o reino de Deus, a eternidade, valores espirituais que foram inseridos dentro de mim, dentro do templo, ouro e prata, a natureza de Deus, a justiça de Deus, a sabedoria, a redenção, a alegria. Onde está? Negociamos. Meu Deus. Esses alvos são focados nos nossos valores internos. São crenças, irmãos. São imagens que nos governam. Não entende que essa imagem que é proibido falar? Não. É algo que é construído dentro de mim que me governa. Uma crença que me governa. O principal ataque desse ser maligno é nesse lugar, irmãos. Sutil. De forma sutil. A primeira conversa que ele fala com Eva, ele fala assim: o que foi que Deus disse? O que foi que Deus disse? É mais ou menos aqui, o que foi que Ele falou a teu respeito? Não, é certo que não morrerás. Irmãos, ele questiona, ele põe em xeque para Eva aquilo que Deus falou. O que você entendeu que Deus falou? O que você entendeu que Deus disse? Quais são os valores que são construídos dentro de você? Amém, irmãos? Essa palavra ela vai mexer bastante com você. Então, o desperta do sono vai mexer bastante com você, em nome de Jesus. Porque são valores espirituais que são sido inseridos em você. Se foram roubados, se você negociou, está sendo devolvido para você nesta manhã, amém? E se talvez você não conseguia, você não sabia proteger isso, você perdia de forma fácil, negociava, entregava para o inimigo te ajudar. Você não precisa da ajuda dele. Você precisa se curvar diante do Deus de Israel, que inseriu em nós vida,
salvação, justiça, redenção, e nos reconciliou com Ele, em nome de Jesus. Chega de negociar, chega de entregar, isso não tem preço, aquilo que tem valor não tem preço, e nós estamos entregando de uma forma tão fácil, meu Deus. É como a luz no fim do túnel, no túnel escuro. Essas imagens que são construídas dentro de nós, fala quem somos nós e quem é Deus. É quando você é convicto, você não é só emocionado, você não está levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer falácia, não, você conhece a palavra, e você é convicto daquele. Paulo falou assim, eu sei em quem eu tenho crido. Apóstolo Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Jó falou assim, em breve o meu Redentor se levantará. São homens que tinham convicção, eram convictos daquilo que acreditavam. Como que pode, depois da morte de Jesus, a ressurreição, quantas pessoas foram queimadas na cruz, quantas pessoas foram mortas no Coliseu Romano, quantas pessoas foram mortas, para não negar esse Jesus, eram convictas. Quantas pessoas até hoje, em alguns lugares desse mundo, são mortas e não negam Jesus. Que convicção é essa, irmãos? Que lugar em Deus é esse, aonde eu não consigo entrar por conta de prazeres desse Brasil, probleminhas que aparecem na minha frente, coisas que eu me desespero? Que falta de convicção é essa? Que Deus é esse que foi construído dentro de mim? Que fé é essa? Que eu vendo tão barato, entrego tão barato, desisto tão barato, irmão, de uma forma tão barata. Qualquer proposta eu desisto, qualquer carência, qualquer promessa, mentira, qualquer cantada, qualquer flerte, eu desisto de tudo aquilo que eu planejei para o ano de 2026, para o resto, esse final de ano 2026. Que fé é essa? Que Deus é esse? O que foi construído dentro de mim? A serpente chega e pergunta para você, o que foi que Deus disse ao seu respeito? Eu não sei, nem sei o que ele disse. Eu nem sou eu vou lá porque, sei lá, está todo mundo indo. É um embalo, a modinha agora é, sei lá, vou lá, eu nem sei. Deus, o que está sendo construído dentro de você? Meu Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele fez 10 milagres, 10 pragas, 10 obras miraculosas ali na frente de Israel, na frente, que era escrava do Egito, e na frente de todo o Egito. Por que Ele fez isso? Ele fez isso para aparecer? Ele fez isso para mostrar que Ele podia, que Ele era o Todo-Poderoso? Por que Deus fez isso? Porque até então, quando o faraó ia liberar, a Bíblia diz que Deus endurecia o coração do faraó. Por quê? Porque senão ele liberaria, e Deus precisava mostrar para o povo quem era Deus. Porque esse povo viveu 430 anos de forma escrava, 430 anos na escravidão. Irmãos, eu vivi muitos anos como escravo, mas eu entendi que Ele me libertou. Por que Ele fez isso então? Para desconstruir a escravidão desse povo e construir um povo liberto, livre, um povo que entrar na terra da promessa. Para eles, irmão, 430 anos, quem nasceu ali aprendeu que o Nilo era um Deus. Na cabeça deles, eles ouviram falar desde criança que o Nilo, o rio Nilo ali dos egípcios, era um Deus. Eles ouviram que a vaca, Hathor, lá, era uma deusa, que o touro, Apis, era um deus da fertilidade. Eles cresceram, viveram ouvindo isso lá. Aí de repente uma das pragas transforma o rio que era um deus em sangue. O Deus de Israel transforma o rio que eles tinham como um Deus em sangue. E eles olham e falam assim, mas esse rio não é um Deus? Como que o nosso Deus, os nossos ancestrais, de Abraão, de Jacó, de Isaac, o Deus de Moisés que está nos libertando, transforma esse Deus deles em um mero rio de sangue? E de repente chovem pedras, irmão. E essas pedras matam quem? As vacas, os touros. Mas não eram deuses? Vocês estão me entendendo? Deus queria provar isso para eles, desconstruir isso deles e construir quem era Ele. Não era em vão, não era à toa.
Toda a ação de Deus na sua vida é para desconstruir algo ou construir algo. Amém? Às vezes dói, às vezes você não aceita, às vezes você é indiferente, você se assusta, mas é Deus tirando de você aquilo que Ele não quer que fique e colocando em você algo novo dEle. Onde você olha e fala assim, é Deus. Imagina o povo de Israel olhando e falando assim, mas eu pensei que esse rio, Nilo, era um Deus. Mas o nosso Deus veio e transformou esse rio em sangue. Eu pensei que essa vaca, esse touro eram deuses da fertilidade, mas as pedras, enfim, as pragas acabaram com esses deuses. Então o nosso Deus é maior, é o único. Assim como nós ministramos, nosso Deus é único. Amém? Então Deus, Ele vem fazendo isso em nós, Ele vem desconstruindo. Às vezes Ele te assusta com algumas coisas. Ele aparentemente parece que desorganiza. Parece que eu comecei a ir para a igreja, as coisas começaram a ficar difíceis. Eu tiver essa impressão? Você vai para a igreja, parece que as coisas começam a ficar difíceis. Não é, irmãos? É que o fácil lá de fora te corrompia. Agora é uma desintoxicação. Isso tem que sair. E você vai se transformar. E vai conhecer e vai ver o algo novo de Deus, o novo de Deus na sua vida, o que é santo, puro e sem mancha. Por isso que a impressão que dá, meu Deus, parece que está tudo, virou de ponta cabeça a minha vida, mas é Ele organizando. Era tão desorganizado, que agora Ele veio e acendeu uma luz. Nossa, que bagunça, meu Deus. Na verdade sempre esteve ali, só que era normal para mim, aos meus olhos era normal. Eu não entendia, mas agora os valores de Deus começaram a aparecer. Eu me lembro quando eu me converti, eu falei, meu Deus, como é caro ser crente. Você tem que pagar IPVA, pagar IPTU, tirar a carteira de motorista, casar no civil, de repente uma jantinha para os mais conhecidos, né, gente? Tem que gastar, tem que ter aliança. Eu fui criado num sistema que não era assim. Era um Egito, irmão. Não era assim. Vai lá e se conhece, né, junta com a pessoa, vê, não vai dar certo. Já separa, já não tem nenhum compromisso mesmo, já vê, não vai virar nada mesmo. Então assim, é tudo bagunçado, era normal para mim, até que os valores de Deus foram implantados na minha mente, no meu coração, dentro de mim os valores, o ouro, a prata, voltaram a se encaixar aqui dentro do templo, e aí que lá começou a ficar anormal para mim. Faz sentido, irmão? Você olha e fica assim, mas não está certo. Agora você fizeram uma lavagem cerebral, hein? Dói o ouvido, né? Fizeram uma lavagem cerebral no Pedro, e agora tudo é o pastor. Não, o pastor nem sabe do que está acontecendo na época, nem está errado. Parece que se instala uma luzinha aqui na cabeça da gente. Pé. Tem uma pessoa aqui da casa que ele fala assim, Pedrão, tem um grilo, cara, na minha cabeça. As coisas que eu fazia que antes era errado, para mim é normal. Eu chego perto, começa aquele grilo, cric, cric, cric. Eu falei, esse grilo é uma novidade, né? Mas está tudo bem, o importante é que está funcionando, o sensor aranha aí. Mas eu falei, meu Deus, quanta coisa eu tenho que organizar na minha vida. Por quê? Porque era muito desorganizado, muito bagunçado. Porque para mim era normal, irmão. Aquela negociação, aquelas propostas do faraó, do rei da Assíria, para mim era normal. O que eu tenho que fazer para facilitar? Entrega os valores. Entrega os valores, meu. Qual que é a ordem correta, pastor Pedro, de você conhecer uma pessoa? A ordem correta de você conhecer uma pessoa é, primeiro você conhece ela no Espírito. Que Espírito ela é? De que parte que ela é? Qual Espírito está nela? Depois você conhece a alma dela, as emoções dela. E por último você conhece o corpo dela, quando você já está aliançado com ela, amém? O que nós fazemos hoje? O que é feito hoje no normal? Primeiro conhece o corpo, depois conhece a alma, cheia de problemas, gente. Que menininha cheia de problema. Como diria aquele louvor, né? Complicada e perfeitinha, né? Então, meu Deus do céu. Você lembra desse louvor, né? Tocou muito. E por último, irmão, nós conhecemos de qual espírito ela é. Aí você se assusta. Amém? Qual é o jeito correto? O espírito, a alma e por último a aliança com o corpo. Não o contrário, irmãos. Está tão normal isso. Onde estão os valores? As pessoas se conhecem, já coabitam junto, falar biblicamente bonito aqui, né? Aí depois conhece a alma, a mente, toda cheia de problema, toda cheia de traumas, toda cheia de... Já não consegue ajudar aquela pessoa, um não consegue ajudar o outro. São dois traumáticos se encontrando.
Eu aprendi uma coisa: se você não for um bom solo, você nunca vai ser um bom dueto. Ei, essa aí foi. Então se organize primeiro. Amém? Tem alguém solteiro aqui? Aleluia. Até a cameraman fez assim com o dedinho. Se você não for um bom solo, se você não se organizar primeiro, você pode estar bagunçando a vida de alguém organizado, que já tem valores inseridos dentro dela. Amém? É tempo, irmãos, de a gente se levantar mesmo. Quando Deus manda Abraão contar as estrelas do céu e os grãos da areia, Ele está pintando uma imagem de quem Ele é dentro dele, de quem é Deus dentro dele. Você está vendo, Abraão? Conta as estrelas do céu. Não tem jeito, irmão. Aí assim, não tem jeito de contar as estrelas do céu, conta a areia do mar. Não tem jeito, irmão. Assim será a sua descendência. Quando Deus falava isso, Ele estava mostrando quem era Deus e o que Ele ia fazer na vida de Abraão. Se nós entendemos isso, quando Deus se apresentou para mim: Pedro, nós vamos fazer isso, isso e isso. Uma das formas mais poderosas que Deus se apresentou a mim, irmão, foi lá em Caldas Novas. Não precisa você sair, não precisa, pode ser aqui, pode ser na sua casa, pode ser onde for, em vários lugares, no monte já aconteceu, mas uma das formas que Ele se revelou a mim com mais poder foi em Caldas Novas, no evento que eu estava. E eu sentei lá no fundo, é muito apertado as cadeiras, me dava aquela agonia. Eu sentei lá no último lugar e eu comecei a chorar. Veio tipo uma onda assim, sabe? E aquela onda foi e me pegou, tinha 3.000 pessoas, e aquela onda me pegou, e atrás de mim tinha a parede, os bombeiros civis e a guarda municipal, eu acho, alguma coisa assim. Irmãos, eu chorei tanto, mas tanta coisa saiu, sabe? Tanto cérebro saiu. E eu fui no banheiro, me lavei, falei: pronto, agora está tudo certo. Voltei lá, aí eu chorei. Eu deitei bem no cantinho assim, onde tinha... Eu falei: não é minha cidade mesmo, né? Se fosse na Mineira, estava tudo certo aqui. E eu deitei bem no canto, assim, com a cara virada para a parede. E a Sol fez questão de tirar uma foto ainda, só para mim ver. Aí a guarda civil do lado aqui. O bombeiro de lá. De uma forma tão tremenda. Por quê, irmão? Porque ele falava no meu coração: nós vamos, Pedro, nós vamos arrebentar. É nós dois. É uma linguagem que eu entenda mesmo. Ele vai falar com você talvez de uma forma mais culta, não sei. Mas assim, nós dois vamos arrebentar. Eu falei: mas o que eu tenho para oferecer para o Senhor? O que eu tenho para apresentar para o Senhor? O que eu tenho para apresentar? Não tenho nada. Quem sou eu? Eu quero só seu coração, nós dois vamos arrebentar. Irmãos, aquela voz ficou. Eu perdi toda a palavra, todo o culto, mas aquele mover falou no meu coração. Valores foram inseridos ali de novo. E às vezes eu vejo Deus fazendo, Deus derramando, e as coisas acontecendo. E eu fico pensando: meu Deus, não é que o Senhor estava certo mesmo? Nós vamos arrebentar, Espírito Santo. Aonde o Senhor nos enviar, vale a pena, irmãos. Vale a pena, como vale a pena, meu Deus do céu. Então a imagem é construída desse Deus dentro de você, e você não vai negociar isso mais. Eu creio que enquanto eu estou ministrando essa palavra aqui, isso está tomando o devido lugar dentro de você, no devido trono que está aí dentro de você. Aqueles valores que talvez você não sabia nem que tinha, ou você negociou, estão sendo apresentados para você de novo. Guarda aí para mim. O Espírito Santo, guarda aí para mim. Guarda aí, Tadeu. Guarda para mim. Protege, Alex. Proteja esses valores. Proteja com todas as suas forças. Não negocie esses valores. São valores espirituais, valores do templo que eu coloquei dentro de você, ouro e prata, a natureza de Deus dentro do homem. Salvação, redenção, justificação. Pastor Pedro, eu não entendo, nós somos santos, mas a gente é tão pecador. Mas é Ele, porque Ele morreu em nosso lugar, quer dizer que nós somos redimidos. Eu não consigo assimilar isso, a minha mente está tão distante. Mas você foi redimido, porque Ele te comprou com alto preço. Ele me comprou com alto preço. E por que a gente não glorifica isso? Por que a gente não festeja isso? Porque foi negociado e a gente desvalorizou isso, irmão. E está aí dentro de você. A eternidade está aí dentro de você. A alegria está aí dentro de você. O amor está aí dentro de você. O próprio Espírito está aí dentro de você. A natureza de Deus está aí dentro de você. Amém? Quando Jesus pergunta para Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele está mexendo com as imagens interior de Pedro. E você, quem diz que eu sou? Quem diz que eu sou, Pedro?
quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A imagem do Senhor aqui dentro, me governando e me inspirando, convicto daquilo que eu carrego, um Deus vivo, formado aqui dentro de mim. Por isso que você precisa ler a palavra, irmãos. Eu sou muito confrontado, pastor Pedro, quando eu leio, é isso, irmão, está sendo curado, lavado, sarado, restaurado. Aqui Ele vai te limpando, te desintoxicando, Amém? Vocês... Aleluia. Obrigado pelo apoio, vocês estão fera. Quando Ele fala sobre o filho pródigo, talvez você se lembre dessa passagem, quando Ele fala sobre o filho pródigo e sobre o perdão quando o filho volta, Ele está, irmãos, mostrando quão misericordioso Ele é, e quão cheio de amor é esse Pai. Uma vez acabou o culto aqui, e aí uma menina veio no final, talvez 23 anos, talvez 24 anos, ela veio no final, e aí acabou o culto, o pessoal se despedindo, e ela veio e me chamou e falou assim: pastor, eu não fui na frente aceitar Jesus porque eu não mereço. Eu falei: você está de brincadeira? Foi isso? Eu não mereço, eu não sou digna. Aí chamei minha esposa, chamei uma outra pessoa que estava com ela, mulheres, falei: orem por ela, porque ela está aceitando Jesus. Porque eu falei para ela: quem é digno aqui? Se alguém tem que aceitar Jesus, é você. Você acabou de aceitar Ele, só com essa revelação no seu coração, de não ser digna, de não ser merecedora. Confessa Ele, declara Ele, caminhe em nome de Jesus. Mas eu não conheço esse Deus de misericórdia, eu não conheço esse Deus de amor. Tem pessoas que se afastam da igreja porque estão falhando. Não, eu vou para lá, eu falho, eu não posso, as pessoas vão me julgar. Ninguém está te julgando aqui, irmãos, amém? Essa casa não tem esse costume, não. Nós já temos um juiz. Eu sou apenas um réu, eu sou só mais um réu igual você, que vai sentar um dia diante do juiz e vai ter que prestar conta por tudo que disse, por tudo que pensou, por toda a intenção do meu coração. Todos nós somos assim. E algumas pessoas saem, não vêm mais congregar porque não conseguem mais manter um ritmo. Irmãos, quem somos nós? Mas quando você conhece esse Deus misericordioso, esse Deus de amor, e nessa passagem está sendo construído isso dentro de mim. O filho pródigo vende toda a herança, gasta com prostitutas, a Bíblia diz. A Bíblia faz questão de dizer com o que ele gasta, irmão. Noitadas, prazeres, e depois ele volta. Tudo sujo, cheirando chiqueiro, e o pai recebe ele de que forma? Com um chicote? Com um cajado? Com um abraço. Vestes novas, um anel e uma sandália. O que esse texto quer dizer? Esse texto está revelando para mim, mostrando para mim, construindo dentro de mim esse pai de amor. Irmãos, a minha vida era voltada praticamente com bebidas. Dos 13 anos até os 24 anos. Era algo que era muito comum na minha casa. Eu acho que meu pai me deu o primeiro gole de pinga, acho que eu tinha uns 7 anos. Era muito comum. Chegava todo mundo, reunia, já pegava a garrafa de fazer suco, enchia de pinga e limão. Não sentia o cheiro. Antigamente era tão viciante que até o cheiro eu sentia quando eu lembrava. E aí eu fui para a igreja. Pasme, eu fui para a igreja, saí de um bar e fui para a igreja. Saí daquele bar, fui lá na minha casa, vesti uma sacolinha de citrocinho, que eu conto essa história aqui. Não achava cinto, não achava nada, era só roupa larga, né? Eu falei: vou pôr o cinto aqui. Eu vou pôr o cinto, né? Vou pôr a sacolinha aqui. Eu falei da Citrocinco? Então, propaganda, né? Marrei a sacolinha aqui, não achava cinto. E eu pensei assim: o inimigo não vai roubar a bênção. E já tinha tomado umas 2 doses de Dulon, Domus, alguma coisa assim. Irmão, só o cheiro aqui, você olha para o litro, você já fica tonto. Eu fui para a igreja. Evidente que eu estava com cheiro de bebida. Fiquei lá, aceitei Jesus, chorei. Não chorei por causa da bebida, não. Depois acho que até acabou aquele efeito. Porque era normal, era comum aquilo. Né? Era comum estar zonzo, tinha que estar daquele jeito por conta do vazio. Tamanho era o vazio que se não tomasse alguma coisa. E voltei para casa. Não tinha nem para quem contar, porque ninguém entendia isso. Sou crente agora. Ah, tá, beleza, tá.
E depois de um mês, irmãos, eu bebi de novo. Minhas mãos começaram a tremer, eu não sei nem se foi um mês. Começou a tremer minhas mãos. E não era o Espírito Santo, era abstinência. Nem eu sabia que eu era tão dependente daquela forma. Peguei R$1 e uns quebrados, sem camisa, um frio. Fui lá num bar, aquele bar que você frequenta, sabe que o cara é enjoado naquele bar. Cheguei naquele bar, coloquei as moedas em cima, põe uma dose de raiz amarga, misturado com menta, pelo amor de Deus. Aí o cara colocou e eu lá brigando com ele, pode pôr mais. Moço, sabe, né? Aquele enjoado, sabe aquele cliente enjoado? E ele colocou, irmão, e eu bebi. Quando eu bebi, minha mão parou de tremer. E eu fui embora, uma distância de 3 quarteirões da minha casa. E eu pensei assim, nunca mais eu vou fazer isso. Eu não vou aceitar isso mais. Eu não aceito isso me dominar, eu não aceito isso dessa forma. Minha mão fica tremendo. Eu achei que era qualquer hora que eu queria parar, eu parava. Irmãos, e aquilo lá sumiu da minha vida. Foi o pastor que forçou você? Não. A igreja? Não, irmãos, nem sabem disso, nunca nem souberam disso. É você e o Espírito Santo. É você e suas decisões, sua convicção do que você quer e do que você não quer, amém? São valores que são inseridos em você. E você fala assim, eu não vou mais negociar isso. Eu vou organizar minha vida em nome, me ajuda a organizar minha vida, Senhor. Está toda bagunçada. Eu negociei lá para trás, teve coisas que eu não tive controle por conta de outra pessoa, outras decisões de outras pessoas que não era só controle meu. Eu me perdi na caminhada e abri o templo e perdi esses valores espirituais, o ouro e a prata, a natureza de Deus, me perdi. Amém? É isso que não podemos negociar, pois somos governados por isso, somos dirigidos por isso. A fé, a convicção, a esperança, irmãos, o amor. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, a esperança que Jesus está voltando, a esperança que a igreja será levada, a esperança que nós estamos caminhando no lugar certo, em nome de Jesus. A história de Davi nos ensina, meu Deus do céu, tem tanta coisa aqui, gente. A história de Davi nos ensina uma grande lição. A história de Davi nos ensina uma grande lição. A queda de Davi com Betseba é um dos pecados mais escancarados que tem na Bíblia. É um dos mais, vamos dizer assim, meu Deus, como que o cara fez isso? E era um homem segundo o coração de Deus. Qual era o alvo ali? Perceba que quando ele é atacado, não era expor o rei de Israel ao ridículo, não. Esse não era o alvo. Qual era o alvo? Eu vou ler aqui o Salmo, só me escutem, não precisa você ler. Cria em mim, isso aqui é Davi falando, irmãos. Depois que ele caiu, doeu, ele percebeu que iria perder aquilo que ele mais tinha de valor, que era a vida de Deus. Pode levar o reino, pode levar essas mulheres, pode levar o que quiser, mas eu não quero perder a vida de Deus. Olha só, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Qual era o alvo? Baseado no que ele leu, no que ele escreveu aqui, depois dessa queda. Qual era o alvo? Contaminar seu coração, me dar um coração puro. Distanciá-lo do Espírito Santo, não me retires o teu Santo Espírito. E a terceira coisa, remover dele a alegria da salvação. Contaminando o nosso coração, removendo o Espírito Santo, tirando dele a alegria da salvação. Porque quando nós contaminamos o nosso coração, isso distancia essa voz do Espírito de nós. Nós perdemos a doce voz do Espírito Santo. Nós perdemos ele se distancia porque nós o ferimos, nós entristecemos ele, diz a Bíblia. Paulo fala assim, não apagueis o Espírito, não entristeça o Espírito. E se o seu coração, se o meu coração se corrompermos, as pessoas podem não ver, a gente pode conseguir maquiar isso por um tempo, a gente pode conseguir andar nesse vazio, nesse perdido por um tempo, mas o Espírito de Deus percebe, irmão, qualquer sujeira que entra, qualquer negociação que nós fazemos de forma corrupta, de forma suja,
isso entristece. A Bíblia diz que ele se entristece. E eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso voltar a me preocupar com isso. Talvez você não sabia disso. O quanto eu tenho te entristecido, Espírito Santo. Eu pergunto isso de vez em quando. Hoje eu estou vendo que o Senhor está calado. Eu estou percebendo que o Senhor está em silêncio. Em algum momento eu entristeci o Senhor. Irmãos, Deus está resgatando coisas esses dias que por muito tempo não era falado. Por muito tempo muitos não compreendem. Nós às vezes nos aproximamos da igreja buscando o atendimento de algo que é necessário. Sim, isso faz parte, mas é muito além do que isso. É se conectar com o Espírito Santo, amém? É se conectar com o Espírito. Quando você se conecta com Ele, que você volta esse relacionamento com Ele, e nós temos esse acesso, todos têm esse acesso, nós começamos a compreender coisas que nós não compreendíamos antes, coisas que para nós era normal, não, isso é errado, está errado essa movimentação, mas é a igreja que está te pressionando, são pastores que estão, não tem ninguém me pressionando, eu estou convicto de algo dentro de mim que está sendo gerado dentro de mim, eu preciso proteger isso, eu não quero perder isso mais. Eu não sabia que isso era tão real, tão verdadeiro. Aquilo que está sendo gerado dentro de mim. E não tem preço, irmão, porque tem valor. E eu não vou negociar isso mais. Não importa a proposta, não importa o que apareça, eu não vou negociar isso mais, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Então o alvo para pegar Davi era o coração contaminado, a distância do Espírito Santo. E roubar a alegria da salvação, irmãos. A alegria da salvação. Talvez hoje é dia da gente falar aí, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Porque eu estou tão contagiado com essa terra, eu não sou dessa terra. Eu creio na eternidade, eu creio que o reino de Deus está dentro de mim, eu creio que a eternidade está dentro de mim, valores eternos estão dentro de mim, mas eu estou contagiado aqui com essa terra, isso tem me entristecido, sempre falta algo, sempre eu preciso me lamentar por algo, sempre está faltando alguma coisa, uma carência que nada supre, meu Deus do céu. Foi aquele encontro com a mulher samaritana que o pastor Ali ministrou domingo passado. 5 homens você já teve, esse aí é o 6º, não é seu marido. Mas agora você encontrou o 7º. O 7º é o número da perfeição. Acabou a carência. Acabou a carência. Quando bebeu da água da vida, nunca mais terá sede. Irmãos, carência, meu Deus do céu, são sequelas da queda. Gente, o dia que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, mas não é possível. Eu era muito emburrador, irmão, sabe? Gente, mas eu emburrava com qualquer coisinha. Meu pai era emburrador, minha mãe era emburradora, então eu era um pedigree. Eu era um sangue puro de emburrador. Aí um dia foi revelado isso na minha mente. Pedro, isso é fruto, isso é sequela da queda de Adão e Eva. Você está replicando a queda. Então essa área me atingiu. Talvez você atinja em outra área. Qual área você é atingido com o efeito da queda? Medo? Covardia? Fica acusando os outros? Fica terceirizando a culpa? Sempre culpando os outros? Adão fez isso. É só você ler ali Gênesis. Você vai ver a sequência, um culpando o outro. Qual que é o efeito colateral da queda na sua vida, na minha vida? Isso rouba esses valores, porque Jesus trouxe tudo de volta, o acesso ao jardim. Meu Deus, amém? Que bom que vocês estão ligados, estão acordados. Não importa o que foi usado externamente, o alvo eram os valores internos. O inimigo não tem problema em me atacar em nenhuma área, atacar o Tadeu em outra área, o pastor Valdemar em outra área. Ele não tem problema em diversificar, tem vários ataques, mas o alvo vai ser sempre o mesmo: valores internos. Olha o que Paulo fala: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior esteja atacado, corrompido, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve, olha isso aqui, gente, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação.
O que você está passando aí produz, nem se compara. Nem se compara, irmão, com o eterno peso de glória que está te esperando. Não tem nenhuma comparação. O negociador sempre vai vir. O negociador ele sempre vai vir, irmãos. Seja ele como forma do faraó, o rei da Síria, o rei do Egito, o povo de Canaã, ele sempre vai vir negociar. Os gibeonitas, vieram negociar com Josué. Eles vão sempre estar negociando, fazendo uma aliança para corromper algo. Mas sempre vai ser oferecido algo. Sempre vem, numa fase ou em outra, mas ele sempre estará perto com as suas propostas. Essa palavra aqui vai te proteger, em nome de Jesus, amém? Sempre o negociador vai vir, vai te oferecer algo. Para mim, em uma esfera, para outros, em outra esfera, outra proposta. Aquilo ali não adianta essa proposta não adianta para aquela pessoa. Essa menina aqui, ela está em Cristo, não adianta essa proposta. Vamos pôr dificuldade nela, depois oferece um pouco de dinheiro corrupto, ofereça isso aqui, ofereça essa forma, alguma coisa vai ser oferecida, irmãos. Ele tentou matar Moisés quando Moisés era criança. Ele tentou matar Jesus quando Jesus era criança. Ele tentou destruir e parar a igreja primitiva quando a igreja era nova. Não conseguiu, irmãos. Então ele volta anos depois, e Moisés já é um homem, e ele tenta negociar com Moisés. Foi o que nós lemos aqui nas ofertas. Tenta negociar com Moisés. Jesus, já com 30 anos, vai ao deserto e o diabo tenta ele. Tentou matar ele quando ele era criança, não conseguiu. Agora ele vai negociar. Se você prostrado me adorar, te dou tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Irmãos, o inimigo tentou acabar de todas as formas com a igreja primitiva, a igreja nova. No livro de Atos, de todas as formas. No século 3, Constantino se aliancia com a igreja. Ele começa a colocar indulgências. Não tinha como vencer aqueles crentes, irmão. Quanto mais perseguição tinha, mais eles cresciam. A história diz que o sangue deles derramado nas arenas era como semente. Quanto mais matava cristão nas arenas, mais chegava a notícia para outras pessoas, se fortaleciam. Não tinha WhatsApp, não tinha nada na época, no século 3 ali. Então eles chegavam as notícias, o pessoal lá morreu, foram mortos. Que jeito? Os leões, na arena, foram entregues aos leões. Meu Deus, e nós aqui fraquinho, qualquer coisinha. Não, então nós não vamos desistir mais não. A igreja se fortalecia, irmão. Quanto mais se levantavam para matar os cristãos antigos, mais se fortaleciam. Então o que Constantino fez? Deixa eles. Vamos criar o clero. Vamos criar os altares. Vamos criar os grandes. Vamos criar as indulgências. Vamos vender terrenos no céu. E começaram a se inserir na igreja. Essa é a história da igreja. Ele vem com propostas, irmãos. Mas a igreja sempre se manteve em pé. Amém? A igreja está aqui hoje, sempre se manteve em pé e não vai negociar, em nome de Jesus. Não negocie isso que você carrega. Não negocie os valores que você não sabe o quão precioso é. Pelo menos não sabia, agora sabe, amém? O quão precioso é os valores que você carrega. E é o alvo do nosso inimigo, é negociar com você isso aí que você carrega. É ver você cabisbaixo. É ver você frequentando uma igreja, mas com a cabeça baixa, triste. É ver você na ignorância, sem conhecer esses valores, a natureza de Deus, sem a justiça de Deus, a redenção, a santificação, a salvação, essa alegria da salvação, irmãos. É que você não saiba disso, não experimente nunca uma vida com Deus. Posso até frequentar a igreja, posso até debruçar, mas você nunca, esse é o alvo desse inimigo. Que você esteja sempre cabisbaixo. Meu Deus do céu. Tem muita coisa para falar aqui, mas acho que é isso, você já entendeu, amém? Você já entendeu, meu Deus. O desprezo pelas coisas espirituais não começa de forma escancarada. Não. Ele começa quando Deus deixa de ser a prioridade na sua vida. Quando Deus não é mais prioridade na sua vida. Ele está lá, mas Ele não é prioridade. Existem outras prioridades. A minha oração, irmãos, é que Ele te pegue esta manhã. Se você está aqui hoje, é porque Ele te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Para que você valorize
E se você está valorizando, está protegendo, continue. Não importa as propostas, continue protegendo isso que você carrega. Não negocie. Não importa as circunstâncias, as adversidades, não negocie, irmão. O justo viverá pela fé. Você não está sozinho, você carrega o reino de Deus dentro de você. Meu Deus do céu, irmãos. Jesus falou que nós seríamos, jorraria fonte de água viva daqui. Esse é o alvo. É que você não jorre isso. Jorre tristeza, jorre morte, jorre aflição, angústia. Não, você foi feito para jorrar água viva de dentro de você, irmãos. Você foi escolhido e um preço foi pago. Um alto preço foi pago para que você jorre vida de Deus sobre a sua atmosfera, sobre ao redor de você, sobre outras pessoas. Você contagia outras pessoas com essa vida, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus, espero que você tenha entendido isso. Quando a vida espiritual, os valores espirituais começam a disputar com o prazer, com a pressa, com tanto barulho, é tanto barulho nesse mundo. Eu gosto de falar sobre isso. O problema não era o Egito, era o agito do Egito. É tanta agitação, tanto barulho, tanta comparação, tanta distração, tanta coisa que quer te roubar, meu Deus, tanta coisa que você tem que correr atrás, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não estou falando para você negligenciar as tuas tarefas, não é isso. Mas nós somos tão presos a isso, meu Deus, tanta turbulência, eu não consigo ouvir a voz dele, não consigo priorizar ele, porque é tanta coisa para me resolver, tanta coisa, e de repente você corre um grande risco de acordar no fim, olhar, meu Deus, não dá mais tempo para nada. Correr toda a vida, irmãos, atrás de algo que você olha e fala assim, meu Deus, eu não sou daqui, existe algo eterno me esperando, existe um Deus, anjos. Hoje eu ouvindo os louvores aqui pensando, como é propício, né? Como o Senhor vai montando todo o culto. O culto não é só a palavra, meu culto é a recepção, o culto é o cafezinho, é o estacionamento, amém, meninos? Os voluntários aí, é o louvor que Deus tem derramado, é a palavra, é o seu coração que já foi preparado na sua casa, é o que você passou durante a semana, é uma resposta de Deus para você. Eu me importo com você, eu quero colocar valores poderosos dentro de você, caríssimos, valores que não tem preço. Não entregue isso para ninguém, não negocie o que você carrega, irmão. Eu não sei se você já teve a experiência de ser rejeitado. Eu não sei se você teve a experiência de viver só, ficar sozinho. Não sei se você já teve essa experiência, quando ninguém está ao seu redor. As pessoas que você pensa que ficariam com você vão embora. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. Há um estudo que diz que a maior dor que existe é a dor da rejeição. É quando a pessoa vira para você e diz, eu não te amo mais, eu não quero viver com você mais. Eu não sei se você já passou por isso. Eu quero dizer um negócio para você. Ele está lá. São esses valores que nos sustentam. São esses valores que nos fortalecem. Que essa palavra te proteja, que essa palavra te guarde, que essa palavra continue queimando o seu coração. Se você quiser, humildemente, esquece o pregador, esquece, mas escute de novo, escute ela de novo, escute ela de novo, até que salte do seu interior esses valores. Meu Deus, eu não sabia disso. Como eu vendi isso tão barato? Como eu entreguei isso de uma forma tão barata? Como eu dei de graça aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, a oportunidade de carregar o reino dos céus dentro de mim, a eternidade, contagiar outras pessoas também, impulsionar outras pessoas, incendiar outras pessoas, como nós falamos na quinta-feira. Eu não quero mais perder isso, irmãos. Eu não quero mais perder isso. Pastor Pedro, se um dia você ficar sozinho, eu já experimentei esse lugar, e Ele está lá. Ele está lá. Ele pode restaurar um coração? Sim, Ele pode restaurar um coração. Ele pode curar sonhos? Sim, Ele pode curar sonhos. Esse é o Deus que eu conheci. Essa é a imagem desse Deus que foi formado dentro de mim.
E me trouxe uma convicção, onde tem dias que nós somos atacados, sim, somos bombardeados, sim. Você pode chorar a noite inteira, mas a alegria vem. Meu Deus do céu, a alegria vem pela manhã. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer para você, nem se compara ao eterno peso de glória que está reservado para você. Nem se compara. E Ele nos deu esse bônus, nós podemos experimentar hoje. Eu queria orar, nós temos um tempinho, mas eu queria orar, irmão, com você. Eu queria que você, meu Deus do céu, se entregasse nesse momento para Ele. Senhor, sela essa palavra no meu coração. Eu não tinha entendido isso, eu nunca tinha nem te ouvido falar isso. Esse ouro que é a natureza de Deus, essa prata que é a justiça de Deus. Eu não quero mais perder isso, em nome de Jesus. Aleluia. Fecha seus olhos. Vamos adorar Ele um pouquinho, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, rasga seu coração, rasga seu coração.